Beleza, pessoal? Vamos começar mais uma lição influenciando a sociedade. Essa lição é mais uma lição das que nós estamos trabalhando, mais uma gravação, e o nosso tema é influenciando a sociedade. Pessoal, vamos começar orando, pedir a Deus para que nos abençoe nessa lição e para que o Espírito Santo possa falar conosco. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos por Tua presença nesse momento e nós pedimos que o Senhor fale conosco através dessa lição, que o Senhor possa nos trazer aquilo que o Senhor quer para esse momento. Deus, nos ajuda a iluminar outros jovens, nos ajuda, Senhor, ser aquele que vai enviar a Tua palavra, que vai ser um missionário enviando a Tua palavra sobre a sociedade. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. A lição, ela fala e já começa com os textos e a gente já vai começar falando. E o texto bíblico que nós temos como referência é Mateus 5, de 13 a 16. Mateus 5, de 13 a 16. Peço a todos que abram a Bíblia, porque a escola dominical é para que a gente possa manusear a Bíblia. E eu vou ler o texto. O texto diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estais nos céus. Irmãos, o que nós temos aqui é o texto de Mateus, capítulo de número 5, que é o texto conhecido como o texto das bem-aventuranças. E nós estamos diante do texto base e logo nós temos um texto para destacar o caminho que nós queremos perseguir, para falar como influenciar a sociedade, como ser cristão na sociedade e como caminhar na sociedade sendo cristãos. Então, a primeira coisa que o texto vai mencionar é que vós sois o sal da terra. E já destaco de antemão que o texto traz a palavra sal da terra. Logo depois, o texto traz a palavra luz do mundo. Então, o texto já nos traz duas ideias enfáticas, que é: vós sois sal da terra e luz do mundo. O nosso texto de destaque está lá em João 15, 8. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia também. O texto diz assim: E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos, e assim mostram que são meus discípulos. Esse texto de João 15, 8, ele já começa a nos colocar numa condição, que é a condição de sermos discípulos. E aí ele diz que a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos.
e assim mostram que são os meus discípulos. Então, se nós somos discípulos, nós temos que produzir frutos. E nós não temos que produzir só frutos, nós temos que produzir muitos frutos. Então, esse texto nos coloca no caminho de sermos discípulos, de termos que produzir frutos, e esses frutos, eles vão revelar a natureza gloriosa de Deus em nós. Então, se nós somos discípulos, se você, nós somos discípulos, queridos, nós vamos produzir frutos. E esses frutos, eles vão revelar em nós a natureza gloriosa do Pai, de Cristo. Então, a lição já começa nos dando indício que nós temos uma ideia específica. Nós somos aqueles que reconhecem o Pai. E os que reconhecem o Pai são discípulos do Pai. E se nós somos discípulos, nós vamos dar frutos. E se nós vamos dar frutos, nossos frutos, eles vão revelar a outros a natureza gloriosa de Deus Pai. A introdução da lição, ela nos mostra no texto que Jesus, ele escolheu 12 discípulos, que também são chamados de apóstolos. E ele concedeu a esses discípulos autoridade para que pudessem falar em nome de Jesus. E concedeu autoridade a eles sobre os espíritos malignos, concedeu autoridade a eles sobre as enfermidades, sobre as forças do mal, e prometeu que nenhum mal causaria dano a eles. O texto está em Marcos 16. O problema é que ele concede a esses 12 autoridades, ele concede a esses 12 autoridade sobre espíritos, sobre enfermidade, sobre forças do mal. No entanto, ainda falta alguma coisa. E aí a gente colocou, no entanto, os discípulos deveriam aprender ainda uma importante lição. Esse texto de Mateus, capítulo 5, ele faz parte, como a gente falou, das bem-aventuranças. E aqui, no destaque, o caminho que a gente tem percorrido até chegar aqui é que Jesus está num local ensinando aos seus discípulos. Ele está ensinando aos seus discípulos como eles deveriam fazer para ser verdadeiros discípulos. E aí, eles teriam que produzir, como a gente falou, frutos. E esses frutos, enfim, esses frutos, eles não produzem salvação. Eles são a consequência de quem é salvo. Ele é o resultado de quem é realmente salvo. É aqui nesse momento, quando nós falamos sobre os frutos, fazendo uma retrospectiva, quando nós falamos sobre os frutos, é que nós descobrimos se aquela pessoa é realmente salva ou não. E aí, se você for em Lucas 6,44, a palavra diz que a árvore ela é conhecida pelos frutos. Então, nós somos discípulos do Senhor e nós temos que dar frutos não para produzir salvação, mas porque nós somos salvos. E agora, em Mateus capítulo 5, como a gente falou, o texto que reflete
o que a gente chama de Sermão do Monte, porque Jesus está em um lugar pela Galileia, falando aos seus discípulos, e é nesse momento que Jesus ele está ali no Sermão do Monte, mostrando verdadeiramente o que é ser um discípulo. Qual é o tipo de vida que os discípulos devem viver? Existe um teólogo chamado John Stott que diz que a essência do Sermão do Monte foi o apelo de Cristo aos seguidores, aos discípulos, para que eles pudessem ser diferentes de todos os demais. E aí, Jesus está falando e escolheu 12 discípulos, como a gente falou, e empoderou esses discípulos, mas, como está em vermelho no slide, no entanto, os discípulos deveriam aprender ainda uma lição. E a afirmação que Jesus faz, quando ele está terminando de falar sobre as bem-aventuranças, e quando a gente fala das bem-aventuranças, se você voltar nesse texto, nos primeiros versos, vocês vão presenciar que no Sermão do Monte, Jesus ele está ali falando e ensinando aos discípulos e usando a palavra bem-aventurados. Ele começa dizendo: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E ele vai falando bem-aventurados, bem-aventurados. E a palavra bem-aventurados vem do grego, que significa macários, que significa realmente felizes. Eu prefiro dizer até a tradução abençoados, né? E aí ele vai mostrando isso aos seus discípulos. Bom lembrar que o local onde Cristo está ali ensinando aos discípulos, ele reflete o lugar onde ele ensinou o Pai Nosso, onde ele ensinou como orar, onde ele ensinou a perdoar o semelhante. E aí, logo depois dele proferir essas palavras, bem-aventurado, 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 ele faz uma afirmação. Como se estivesse dizendo: tem mais coisas que vocês precisam saber. E aí ele faz uma afirmação aos discípulos e diz assim: vós sois o sal da terra. Ele fala: vós sois o sal da terra. E aqui, interessante, que quando ele fala vós sois o sal da terra, ele traz verdadeiramente uma conotação do nosso dia a dia. E aí, na perspectiva do sal, quando ele fala sobre o sal da terra, a função do cristão na sociedade, enquanto discípulo, enquanto cumprindo a missão de discípulo. E aí, a função do cristão na sociedade. E aí eu destaquei duas funções de destaque quando ele fala vós sois o sal da terra. E nós vamos ver que a primeira função do sal da terra é conservar. E a segunda função é dar sabor, é trazer o sabor. E aí, quando ele fala vós sois o sal da terra, e na perspectiva de conservar, antigamente o sal ele era utilizado como um conservante natural. O sal ele era sobreposto
aos alimentos e ali ele conservava o estado daquele alimento, ele não deixava aquele alimento apodrecer. E aí, essa função do sal, porque a gente usa muito o sal com a outra função, né? Para trazer sabor. Mas o sal pode ser, na verdade, um conservante. E aí, Jesus faz a comparação do sal alimentício. E nessas duas funções, a gente vê que o cristão, ele precisa realmente conservar, ele precisa realmente preservar a mentalidade de Cristo e não deixar que essa podridão moral possa invadir a sociedade. Ele tem que conservar a mente cristã dele e zelar para que os outros também tenham essa mente de Cristo. Então, você, meu amigo, meu irmão, quando alguém perguntar o que você acha sobre determinado assunto, o que você acha sobre o aborto, o que você acha sobre esse fato, a primeira coisa que você tem que dizer para essa pessoa é que você vai ver e vai pesquisar o que a Bíblia diz. Porque nós precisamos conservar na mente das pessoas e na nossa mente a mentalidade de Cristo. Tenha a mentalidade de Cristo. Então, conserve a mentalidade. Então, a primeira função de conservar seria conservar essa mentalidade. A segunda função de dar sabor é a função de influenciar. Porque nós estamos numa sociedade que ou nós influenciamos ou nós somos influenciados. E aí, nós precisamos influenciar a sociedade com a mente de Cristo. Nós precisamos ter essa ação de influenciar. A gente precisa mostrar à sociedade a vida de Cristo. Porque a gente precisa passar para ele que a vida só tem sabor quando nós vivermos em Cristo. Quando nós vivermos por Cristo. Então, essa ação de influenciar, diria mais, essa ação de pregar o Evangelho, de predicar a palavra de Deus, é trazer sabor à vida daqueles que não têm. Então, você tem a função de sal, eu tenho a função de sal. Nós temos a função de sal. Nós precisamos influenciar. Nós precisamos conservar. Nós somos sal da terra. Nós precisamos salgar. Amém. E uma curiosidade. Você sabia? O sal, ele era um dos principais meios de conservar alimentos, como a gente falou, da época. E o fato interessante é que, naquela época, os peixes, eles eram transportados nos lombos dos burros, numa distância aproximada de 160 quilômetros, de Cafarnaum a Jerusalém. E o que o conservava ali era o sal. Então, uma curiosidade aí para a nossa aula, de pesquisar. Hora de consultar a palavra de Deus. Vamos lá. Vamos lá.
Abra sua Bíblia em João 1, de 1 a 9. E nós vamos ler a palavra. Vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para dar testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que ele testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Interessante, texto de João, mais uma vez, fala para nós sobre a luz. E aí agora cabe a nós entendermos como ser a luz. De onde vem a luz? Eu sou luz? Quem é a luz? Onde há a luz? Irmãos, primeiro, Cristo é a luz do mundo. Cristo é a luz do mundo. Um grande exemplo é que nós sabemos, quem estuda, quem já estudou isso, que a lua, ela não tem luz própria. A lua, ela é um espelho da luz, ela reflete a luz. O que nós vemos à noite é apenas aquela luz solar. Então, a lua, ela é apenas um espelho, ela não tem a luz própria. E assim somos nós. Nós não temos luz própria. Você não tem luz própria. Você é adolescente, você não tem luz própria, você não brilha só. Nós não temos luz própria, meus amigos. Nós refletimos a luz própria. Porque nós já temos um sol. E o nosso sol é o sol da justiça. O nosso sol é o Senhor. Então, a luz vem do Senhor. E nós, com a lua, refletimos essa luz. Então, no primeiro ponto, Cristo é a luz do mundo. Segundo ponto, a palavra de Deus é a luz para o nosso caminho. A palavra de Deus também é luz? Também é luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Observe bem, a palavra de Deus é a luz. Se existe alguém cego no meio do caminho, essa pessoa precisa enxergar a palavra de Deus. Essa pessoa tem que enxergar a palavra de Deus. Se você está no momento que você não consegue enxergar, lance mão da palavra. Use a palavra de Deus como bússola. Para o nosso andar, para o nosso proceder, é a palavra que nos ilumina, irmãos. Então lembre-se, sempre que você estiver em algum momento escuro, a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Próximo ponto. Nós cristãos somos a luz do mundo? Sim, nós cristãos também somos a luz do mundo. E cristãos são luz. Eles devem ser luz. Eles precisam ser luz. Por que os cristãos, eles são luz? Porque todo cristão, ele tem no coração a palavra. Ser cristão é ser pequenos cristos.
é refletir a luz de Deus. Então, se nós somos discípulos, se nós somos cristãos, nós somos a representação de quem é a luz. Nós representamos quem é a luz. Nós representamos o Senhor. Então, nós precisamos refletir essa luz. Cristãos também são luzes. E aí, o quarto ponto que eu coloquei é que a luz não pode se apagar. A luz não pode se apagar. Você não pode se apagar, irmão. A luz, ela não pode deixar de brilhar. Porque a função da luz é brilhar. Existe um texto em Mateus, capítulo de número 25, que fala sobre as 10 virgens. E nesse texto, você tem 5 virgens que não são prudentes, tem 5 que são prudentes. E elas levavam aquele combustível que acendia a luz, a lamparina. E aí a história conta que elas foram encontrar, as virgens foram encontrar com o noivo, e elas adormeceram, elas pegaram no sono. E como que de repente, à meia-noite, o noivo vem. E quando o noivo vem, algumas daquelas virgens, elas foram encontradas sem luz, sem o combustível. E aí fica aí a reflexão de que nós não podemos deixar a luz se apagar. Essa chama precisa continuar em nós. Então, você adolescente, você que é cristão, lembre-se, a chama, ela não pode se apagar. A luz, ela não pode se apagar. Porque você já tem artifícios. A palavra de Deus, a oração, você tem artifícios. A luz não pode se apagar. Próximo ponto. Vamos lá, pessoal. Nós já temos 2 pontos e já sabemos que nós somos sal e nós somos luz. Agora, nós vamos falar sobre a inspiração do cristão hoje. É um bom assunto falar sobre a inspiração do cristão hoje. E essa inspiração está no sentido de buscar. E aí a pergunta é, o que é que o cristão de hoje deve buscar? O que o cristão de hoje tem que buscar, tem que perseguir? E aí, nós precisamos, como cristãos, irmãos, perseguir essa maturidade espiritual. Nós precisamos perseguir esse ato de ficar maduro no espírito. E aí, como nós podemos obter essa desejada maturidade espiritual? Como nós podemos obter isso? Nós podemos obter essa maturidade espiritual através de alguns pontos que eu coloquei em evidência. Primeiro para que você tenha maturidade espiritual, você precisa de um estudo sistemático da palavra. Você precisa abrir a palavra, você precisa pesquisar a palavra, você precisa viver a palavra. A palavra tem que ser o norteador na nossa vida. Nós precisamos abrir a Bíblia, nós precisamos manuseá-la, nós precisamos pesquisar sobre elas, nós precisamos ouvir a palavra. O outro ponto é que nós precisamos da prática da oração. E se você me perguntar o que é mais importante, se é o estudo da palavra ou a prática da oração, não há. Nós precisamos dos dois. Nós precisamos integrar os dois.
E a prática da oração, a vida de oração é muito importante na vida do discípulo, na vida do cristão. Nós precisamos orar. É tempo de orar. E é através da oração que você recebe essa injeção de poder, de ânimo. Então, você, adolescente, faça isso. Estude a palavra, ore. Nós precisamos também nos santificar. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos ter consciência que pecamos, nos arrepender do pecado. E nós precisamos cada vez mais nos consagrar ao Senhor. Nós precisamos, através da palavra, começar a nos conscientizar, a largar nossos pecados. E a gente precisa se consagrar ao Senhor. Outro fato que nós temos é o contato místico com Cristo. Então, recapitulando até aqui, nós precisamos de um estudo sistemático da Bíblia. Nós precisamos da prática da oração. Nós precisamos nos santificar. E nós precisamos de um contato místico. O que é esse contato místico, na verdade? Vou voltar um pouquinho aqui que eu adiantei. O que é esse contato místico? Esse contato místico seria provar da iluminação do Espírito Santo de Deus através da palavra. O Espírito Santo trazendo respostas, nos mostrando coisas, através da meditação, da oração. Esse é o contato místico. Nós precisamos também imitar Cristo. Se nós somos cristãos, pequenos cristos, nós precisamos seguir os passos de Cristo. Nós precisamos imitar. Precisamos também da experiência com Deus. Precisamos sim da experiência com Deus. A gente precisa experimentar da bondade, da graça do Pai. E uma das coisas que nós mais precisamos, que para mim esta é a maior aspiração de um cristão, é a vida eterna. Um cristão, ele tem que buscar a vida eterna, que é novo céu e nova terra, como nós estamos falando sempre, nós estamos mencionando sempre, que nós vamos morar com o Senhor. Hein? Então, o que o cristão deve aspirar hoje é maturidade espiritual. Nós precisamos dessa maturidade. Amém? Hora de consultar a palavra de Deus. Vamos lá, galera. Na verdade, que não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. Eclesiastes 7:20. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Esses dois textos nos mostram que não é perfeccionismo. Todo mundo peca, todos têm pecado. Graças a Deus, o sangue de Cristo nos justifica. Então, não é perfeccionismo. Nós somos pecadores, mas nós devemos perseguir progressivamente esse crescimento espiritual e nos arrependermos. Sabemos que o Senhor nos justificou com o sangue e caminhar e progredir na fé. Nós precisamos disso. Não é perfeccionismo. As aspirações são verídicas, nós precisamos
aspirar a oração, a palavra. E nós sabemos que nós somos pecadores, nós temos essa consciência. Mas vamos continuar na caminhada e vamos continuar perseguindo a palavra do Senhor, o saber do Senhor. Amém? Vamos lá. Um desafio. Fomos chamados por Deus para fazermos a diferença. Por esta razão, em meio a um mundo de tanta violência e ódio, Jesus nos desafia a amar, dizendo: amem uns aos outros assim como eu vos amei, pois o amor é a base de tudo, inclusive a causa de não sermos consumidos, pois foi por amor que Deus deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Está aí um desafio. Nós fomos chamados a amar. E amar é verdadeiramente um desafio. Sabe, irmãos, fazer a diferença não é nada fácil. Fazer a diferença na sociedade como um discípulo não é fácil. Mas com a graça de Deus, nós podemos conseguir. Vai exigir de nós renúncia, nós vamos precisar renunciar e ter bastante esforço. Nós vamos precisar renunciar ao pecado, nós vamos precisar renunciar a nós mesmos. E para isso, você vai ter que se esforçar. Mas saiba de uma coisa, sempre será gratificante não colaborar com coisas desse mundo. É gratificante estender as mãos ao aflito, ao caído, é muito gratificante. Trazer esperança àquele que não tinha mais esperança é gratificante. Trazer esperança aos desesperançados é gratificante. Trazer vida ao que não tem vida é gratificante. Por isso, faça a diferença. Faça a diferença, minha amiga, faça a diferença. Fazer a diferença é praticar as boas obras, sempre trazendo à memória da sociedade o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Fazer a diferença é ir à sociedade e falar do amor de Deus, que o Senhor salva, transforma. Nós temos que fazer isso. A gente precisa fazer a diferença praticando as boas obras, dando exemplo, colaborando para o mundo com a graça do Senhor, estendendo a mão ao caído, trazendo esperança. Nós precisamos fazer isso como discípulos e como cristãos para a nossa sociedade. Conclusão, chegamos ao término da nossa missão. Seguir a Cristo, o que é e o que não é. Não é seguir a Cristo, não é apenas afirmar que tem Jesus no coração. Não é só isso. É dar sabor à vida das pessoas. É ser sal. É conservar. É preservar a sociedade com a graça, com a paz. É iluminar a escuridão, o que há na vida daqueles que não conhecem Jesus, a luz do mundo. É iluminar. O que não é, não se resume a fazer parte de uma religião ou simplesmente a uma igreja do mundo.
O fato de sermos uma religião, de ir à igreja, não é seguir Jesus. Só esse fato não é. Precisamos permitir que o pensamento de Cristo nos domine completamente. Toda a nossa maneira de agir é uma metanoia, é uma mudança de mente, é uma mudança total de mente, de concepção. Isso é seguir Jesus. Fim. Chegamos ao fim da lição. Portanto, tempere a vida com o sal da graça de Deus e procure iluminar os corações que se encontram sem alegria. Eu termino essa lição dizendo para todos os nossos alunos e amigos: influencie a sociedade. Seja sal quando precise conservar. Seja sal quando é preciso dar sabor. Seja luz quando pessoas estiverem na escuridão. E para finalizar, uma frase muito conhecida: ame. Tenha amor pelas vidas. Tenha amor pelas pessoas. Porque quando nós amamos, o nosso amor se revela nas pessoas. Esse amor é o amor de Cristo. Só um discípulo é capaz de amar com o amor de Jesus. Que Deus abençoe. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Ficamos por aqui.